Bom dia. Ezequiel 45. Livro de Ezequiel, capítulo 45. Quando, pois, repartir a terra como herança por meio de sorte, dedicarás uma oferta a Deus, o Senhor, uma porção da terra como distrito sagrado com 25.000 côvados longos, isto é, 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Dessa porção de terra, o santuário ocupará uma área quadrada equivalente a 250 metros de cada lado e terá em redor um espaço livre de 25 metros. Na área santificada separarás um lote com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nesse espaço se estabelecerá o santuário, o lugar santo, o templo. Essa é a porção sagrada da terra para os sacerdotes, ministros do santuário, que podem se aproximar da pessoa de Deus, o Senhor, a fim de servi-lo. Este também será o lugar para as suas moradias, bem como um lugar santo para a minha casa. De igual modo, os levitas, zeladores e ministros do templo receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta, pois, será a propriedade deles para ali viverem. Para a propriedade da cidade darás uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental, ao oeste, até o mar Mediterrâneo, como do lado a leste, até a divisa oriental. De leste a oeste, a parte do rei terá o mesmo comprimento de uma área das tribos de Israel. Esta, pois, será a porção que o rei terá na terra de Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel distribua suas terras de acordo com os direitos de sua tribo. Nós vimos Deus falando antes sobre a divisão ali, como seria o templo, a planta do templo, como ele gostaria, queria que fosse feito. Agora também ele está falando sobre a divisão ali, a terra, o terreno que seria para o templo, para a construção do templo, as suas cercanias, bem como o terreno que era para a moradia dos levitas. Levita era aquelas pessoas dedicadas a zelar, cuidar do templo, a ser porteiro do templo, a ministrarem no templo, para fazer qualquer coisa no templo, ou militar, ou ministrar, ou tocar, ou cantar, ou ser porteiro, ou fazer qualquer outra, mesmo uma faxina, tinha que ser da família de Levi. Só podia ser. Então, ele distribuiu as terras de uma maneira que ali já ficasse separado umas terras para os levitas viverem, para os levitas habitarem. Era o cuidado de Deus, porque os levitas eles não ganharam, quando foi distribuída a terra, eles não tiveram direito à herança. Já a herança dos levitas é viver ali no terreno do Senhor, aquele terreno que era sagrado, foi consagrado a Deus. Bem como também Deus mostra onde que o rei poderia ficar ali, tanto próximo ao templo, como próximo à área dedicada aos outros hebreus. Portanto, assim declara Deus, o eterno Deus, já basta. O príncipe e chefe de Israel, afastai a violência e a opressão, exercei o direito, praticai a justiça, deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo, palavra do Senhor soberano. 3 balanças justas, um efá, arroba honesta, para uma tigela justa. A efá, destinada a medir cereais, deverá corresponder ao mesmo peso medido pelo que pesa os líquidos. O padrão de medida é homem, ou seja, o barril, e um homem será igual a 10 efás, ou 10 bates. O shekel, ciclo, corresponderá a 20 gueras, geiras, e assim 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais
ao mané, uma mina. Deus agora já chama a atenção do rei, aquele que viria a ser rei sobre Israel, aquele que queria governar sobre Israel, que ele agisse com justiça, que agisse com fidelidade a Deus, que afastasse a opressão, parasse de oprimir o povo, que não agisse com violência, e que em toda Jerusalém existisse honestidade no comércio, que as pessoas vendessem, comercializassem com peso justo, porque era comum eles enganarem no peso, nas medidas, estarem sempre enganando o próximo. Deus está exigindo que eles venham agir com honradez, com sinceridade e principalmente com honestidade. E isso ainda estando no cativeiro, Deus já está falando o que vai acontecer no futuro, o que viria a acontecer. Eu quero que vocês ajam assim, que procedam desta maneira. Nós sabemos que o judeu gosta muito de dinheiro, gosta muito de ouro, isso até hoje. E são meio avarentos, são meio idólatras porque adoram o dinheiro. Deus mamou. Mas Deus está falando a maneira que eles deveriam ser, como eles deveriam comportar, tá? Então nós sabemos que em todo tempo nós temos que procurar ser honestos com o nosso semelhante, sermos justos e não tentar enganar ninguém. Podemos enganar o próximo, mas a Deus não. Aí nós vamos receber o mesmo castigo. Esta será a oferta que dedicareis, a sexta parte de uma efá de cada homer de trigo. Também darei a sexta parte de uma efá de cada homer de cevada. Quando a porção fixa do azeite de cada bate de azeite, oferecereis a 10ª parte da bate, tirada de uma cor, tonel, que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bates ou um homer, pois 10 bates faz um homer. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho, de 200 cabeças das pastais verdejantes, bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais, os holocaustos, as ofertas de paz e comunhão, a fim de fazer propiciação pelo povo, oráculo de Deus o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso dos príncipes de Israel. Será dever do príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados. Em todas as festas fixas da casa de Israel, ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas de comunhão, para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Assim ordena Deus, o eterno Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicarás nos batentes do templo e nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Assim fareis também no 7º dia do mês, pelo que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. No 14º dia do primeiro mês, observareis a festa de Pessah, quer dizer Páscoa, celebração de 7 dias, na qual comereis pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias de celebrações, ele providenciará 7 novilhos, 7 carneiros sem imperfeições, que servirão como holocausto a Deus, o Senhor, e um bode também sem mácula para a expiação do pecado. O príncipe dedicará uma oferta de cereais, uma efá, arroba, para cada novilho, uma efá para cada carneiro, junto com um galão de azeite para cada efá doada. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, o príncipe contribuirá com as mesmas dádivas para que consagre a oferta pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereais e azeite. Isso aqui também são os rituais que eram exigidos na época, como eles deveriam oferecer a Deus, que tipo até mesmo era a exigência quando oferecesse algum animal, ou para sacrifício, ou para o holocausto, deveria ser animais sem mácula, não podia ser aleijado, não podia ser cego, tinham que ser animais bons, perfeitos, que para Deus nós sempre temos que oferecer o melhor. E então, na verdade, é somente rituais que eram praticados naquela época. Então era essa exigência.
Ezequiel 46. Assim ordena Deus, o Eterno, eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno que dá para o oriente e o leste, permanecerá fechado durante 6 dias, dedicado ao trabalho, mas no dia de sábado, no dia de lua nova, será aberto. O príncipe, caminhando no pátio externo, entrará pelo porto da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor. Depois desse ritual sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Deus a entrada do mesmo portão em todo sábado e dia de lua nova. O holocausto que o príncipe e rei ofereceu ao eterno sábado será de 6 cordeiros sem mácula e um carneiro também sem imperfeições. E a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de uma efá, arroba. E a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea, de quando ele desejar. Quando ele desejar dar mais um galão de azeite para cada efá de cereal. No dia da lua nova ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Ele também dará a cada oferta de cereais uma efá para o novilho, uma efá para carneiro e para os cordeiros que puder com um de azeite para cada efá. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Quando o povo da terra vier à presença de Deus nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar o Senhor, sairá pelo portão sul. E todo aquele que entrar pelo portão sul, sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando eles saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, a oferta de cereais será de um efá, um novilho e um efá como um carneiro, e com os cordeiros, quando se desejar dar mais um de azeite para cada efá. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Deus, seja holocausto, seja oferta de paz ou comunhão, o portão que dá para o oriente e a leste será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou as suas ofertas de paz e comunhão, como faz no dia de sábado. Então deixará o recinto e logo depois de haver saído, o portão se fechará e será trancado novamente. Todos os dias providenciará um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto diante de Deus. O Senhor, manhã após manhã, haverá de cumprir este ritual. Como cordeiro em sacrifício, também apresentarás manhã após manhã uma oferta de cereais, de 1/6 de um efá e 1/3 de um hin de azeite, a fim de umedecer a farinha. A dedicação desta oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim o cordeiro, a oferta de cereais e os azeites serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto que será dedicado regularmente. Portanto, assim declara Deus, o soberano Deus, se da sua herança o príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, esta dádiva pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Mas se der uma parte de suas terras como presente a algum dos seus servos ou escravos, este terá o direito de conservar a dádiva real consigo até o ano da libertação, quando então o presente retornará ao rei. Sua herança pertence unicamente a seus filhos e deles será para sempre. O príncipe, o rei, não tomará nada da herança do povo, privando da sua propriedade. Deixará das suas próprias terras em benefício dos seus filhos, a fim de que ninguém do meu povo seja obrigado a separar-se da sua propriedade. Então aquele homem conduziu pela entrada que ficava ao lado do portão, nas câmaras santificadas aos sacerdotes, que estavam voltadas na direção do oriente, para o norte. E ali na parte de trás havia um local na direção do ocidente a oeste. E ele me explicou: esse é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar o pecado e a oferta pelas culpas, e onde assarão os cereais as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora,
a fim de que não se misture com o povo que lhe transmitam santidade. Então aquele homem me levou para fora, ao átrio exterior, ao pátio externo, e me fez passar por seus 4 cantos. Em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos 4 átrios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, um lugar para cozinhar, construído em toda a sua volta debaixo da saliência. E ele me esclareceu, dizendo: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar o sacrifício que o povo oferece. Então nós vemos que Deus mostrando não só para Ezequiel como seria a construção, tamanhos, dimensões do templo, das terras, como também como seria o ritual, como eles deveriam preparar e festejar aquelas festas fixas, né? Festas fixas são aquelas festas já com datas já predeterminadas, todo ano naquela época tinha aquelas festas. Então tudo isso foi passado, em questão de pouco tempo, nesta visão, tudo está sendo passado a Ezequiel para que ele passe para toda Jerusalém. Ezequiel 47. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao lado sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, me conduziu pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batia na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros, conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros, me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observar tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, no vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrar nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de peixe, de animais e de peixe, porquanto essas águas límpidas fluem para lá, e saneia as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes, desde o Engede, fonte do bode, até Englaim, que é a fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixe de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não representarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim declara o soberano Deus, o Senhor: estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós herdarei de modo equitativo. O que um receber também caberá ao outro, visto que eu jurei de mão erguida que daria aos vossos pais e antepassados, assim esta terra se tornará a vossa herança. Esses, portanto, são os limites da terra. Do lado norte ela irá desde o Mar Grande, isto é Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Étron, atravessando o Lebo Amate até Zelade.
Berota e Sibraim, situada na fronteira entre Damasco e Amate, indo até Azer Aticom, que fica na extremidade de Aurã. O território era desde o mar até Azar-Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente, do lado leste, ficará entre Aurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre o Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras, eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar, até as águas de Meribá Gades, ao longo do ribeiro do Egito, até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, é a fronteira demarcada ao sul. E a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo, desde o território sul até a entrada de Lebo-Amate. Esse será o território das terras a oeste. Distribuirei, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós as repartirei em herança por sorte entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós, e que têm gerado filho em vossa comunidade. Assim vos os terei como naturais entre os israelitas, portanto terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhe dareis a sua parte da herança. Palavra de Deus, o soberano. Então Deus só estava mostrando, porque como o povo foi tudo para o cativeiro, Israel foi tomado, falando na volta desse povo, como dividir novamente a terra para as tribos de Israel. Cada um ficaria com cada parte, e Deus ia prometendo ali prosperidade, prometendo uma terra abençoada, desde que o povo estivesse andando em conformidade com o Evangelho. Não tem muito o que explicar, porque é algo passado, é algo da história de Israel. Ezequiel 48, o último capítulo do livro de Ezequiel. Essas, pois, são as tribos relacionadas, não por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etron, até a entrada de Lebo-Amate, fortaleza de Amate Azar-Enã, junto ao território norte de Damasco, de fronte a Amate, com seus limites, estendendo-se do oriente ao lado leste até o ocidente ao lado oeste. Assim receberá uma porção que margeará os territórios de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Aser, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção, esta margeará o território de Naftali, desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até os seus limites ocidentais. Rubem receberá uma porção que margeará o território de Efraim, do leste a oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Rubem, desde a fronteira até os seus limites a oeste. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste até seus limites ocidentais a leste, será a porção que dareis como oferta sagrada. Medirá 25.000 canas ou vara de medida, isto é, 12,5 km de largura, e seu comprimento, de leste a oeste, equivalerá a uma das porções tribais, e o tempo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada da terra que oferecereis a Deus, o Eterno, abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura do lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul, e o santuário estará posicionado no meio desta terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados, dentre os filhos e descendentes de Zadok, os zadoquistas, que demonstraram lealdade a me servir e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas todos se afastaram de mim. Estas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando os territórios do levita. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 km e a sua largura será 5 km.
Eles não poderão vender, nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto esta terra é santa para Deus, o Senhor. A área restante de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagem. A cidade será estabelecida no meio destas terras. E estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte era 4.500 réguas, ou vara de medir em côvado longo, isto é, 2.250 metros. A fronteira do sul, 2.250 metros. Ao lado leste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros. Ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinada à formação de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 km. No lado leste, 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade. E aos que servem a cidade, seus trabalhadores dentre todas as tribos de Israel cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terra medindo 25.000 varas, isto é 12,5 km de cada lado, e portanto uma dádiva sagrada, e assim devereis preservar. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada pela cidade serão de propriedade do príncipe rei. Elas se estenderão em direção a oriente, a leste, a partir de 12,5 km da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental e em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas da cidade estarão no meio dos que pertencem ao príncipe e rei, entre as fronteiras de Judá e os limites de Benjamim. Quanto aos restantes das tribos, Benjamim receberá uma porção, e essa se estenderá ao lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde a sua fronteira a leste até o oeste. Isacar receberá uma porção, esta margeará o território de Simeão, da fronteira oriental até os seus limites ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Isacar desde os seus limites orientais até sua fronteira ocidental. Gad receberá uma porção junto ao território de Zebulon, que seguirá da sua fronteira oriental até os limites no ocidente. Os limites de Gad ao sul vão desde Tamar, Palmeiras no sul, até as águas de Merivot Cades, Meribá Cades, isto é, oásis de Cades, e depois ao longo do ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar Mediterrâneo. Estas são, pois, as terras que repartirei às tribos de Israel como herança, e serão essas suas propriedades, palavra do Senhor Deus. Sendo assim, serão saídas da cidade, observando pelo lado norte. A medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado do norte se chamarão Porta de Rubem, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental, a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José e a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá outros 3 portões que receberão o seguinte nome: Simeão, Isacar e Zebulon, respectivamente. No lado do ocidente, a oeste, que igualmente os demais possuem 2.250 metros de comprimento, haverá também 3 grandes portas, a de Gade, a de Aser e a de Naftali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isso é, 9 quilômetros, e naquele dia em diante o nome da cidade será chamada Chamá, isto é, o Senhor está aqui.
Deus mostrou a Ezequiel tudo deveria ser, o povo ainda estava no cativeiro, Deus já tinha prometido devolver-nos a Jerusalém, e como seria, desde a planta do templo, as medidas das terras, quem iria ministrar, quem iria cuidar do templo, e tudo mais, além da distribuição, ou seja, da redistribuição novamente ao povo, porque a terra tinha sido dividida, mas o povo tinha ido para o cativeiro, agora a terra estava abandonada. Então Deus falou como vai ser dividido. Cada parte, cada local, o que vai dedicado ao sacerdote, o que é dedicado a cada tribo, quais são os rituais que deveriam praticar. Então, nós percebemos que quando Deus promete algumas coisas para nós, eles exigem como nós devemos viver, como nós devemos praticar. Nós concluímos hoje, não expliquei muito, porque eu não tenho muito o que falar, que são rituais passados desde a época da antiga lei. Mas concluímos então o livro de Ezequiel. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade dele, nós vamos iniciar no livro de Daniel. E todas as dúvidas, todas esclarecendo tudo à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.